Vamos fazer uma breve oração, então. Querido Pai, em nome de Yeshua, bendizemos o Teu nome nesta manhã de Shabbat. Toda honra, glória e louvor a Ti. E nesse momento, precisamos de Ti, preciso de Ti, Eterno. Derrama Teu óleo fresco sobre mim, abre os nossos ouvidos, prepara os nossos corações, para podermos captar, podermos ouvir e podemos praticar os ensinamentos da Tua Palavra, que é Espírito e Vida. E Te agradecemos por esse momento da ministração da Tua Palavra, Eterno. Em nome de Yeshua, amém, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, nós estamos na 41ª porção do livro de Números, com o nome Pinhas. Se você for olhar, fazer a leitura aqui na Torá tradicional, no rolo da Torá, você vai ler Pinhas. Não tem as vogais, né? No hebraico moderno tem as massoréticas, ali as vogais, está como Pinehas. Então, se você falar Pinehas ou Pinhas, é a mesma coisa e não tem problema, né? Não estou falando em outra pessoa, estou falando em Pinhas mesmo. O tema, que é a chave da questão de hoje, né? O que está por trás, o que nos revela a corajosa atitude de Pinhas? O que revela, o que está por trás dessa, que é uma questão muito polêmica, inclusive para rabinos, é muito polêmica esse tema. Há vários comentários, né? Um rabino fala uma coisa, outro fala outra, tal. Mas eu creio que esse estudo de hoje é muito importante porque, pelo menos para mim, veio fechar um circuito que eu tinha algumas dúvidas, né? E você fechou muito bem esse circuito do entendimento dessa atitude corajosa de Pinhas, né? Então envolve os livros de Números, 1 Reis e Lucas. Um breve resumo. O censo de todos os israelitas, a lei acerca da divisão da terra, o censo dos levitas, a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas herdeiras, no caso, as filhas de Tzilofehad. Hashem prediz a morte de Moshe. Josué é designado sucessor de Moshe. E ofertas contínuas e ofertas nas outras festas solenes. Então, na paraxá anterior de nome Balak, Israel comete idolatria ao adorar deuses moabitas, no caso Baal Peor, o que provocou a ira de Hashem. Porém, no final, a atitude de Finéias interrompe a praga, uma praga até o momento da atitude de Finéias, já haviam sido mortos 24 mil pessoas, né? Então, era algo contínuo. À medida ali que não estava sendo... não houve nenhuma atitude, iam morrendo um atrás do outro. Então, era algo assustador e algo terrível, muito, muito terrível, né? Imagina algo que você não tem controle sobre uma situação, morre um, morre outro, morre um terceiro, um quarto, quinto, não param de morrer. Algo desesperador e assustador, né? Então, até esse momento tinham morrido 24 mil. Parece que a nova geração já havia aprendido a lição com o triste pecado do bezerro de ouro. Vocês vão ver aqui na continuidade dos slides o termo Egel. Quando eu falar Egel é bezerro, né? Então, bezerro de ouro ou Egel. Mas será mesmo? Né?
o triste pecado do bezerro de ouro, mas será mesmo? Em Baal-peor, pecado de idolatria novamente? Vamos ver o que aconteceu em Baal-peor, que significa, né, antes que alguém levante a mão, Roxa, o que significa Baal-peor? Baal é Deus ou divindade, não o Deus verdadeiro, claro, uma divindade. Moabita, no caso, nesse caso uma divindade moabita, mas no monte, por que Peor? No monte Peor. Então, é importante também eu comentar com vocês, tem um salmo que nós lemos assim ou oramos assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, que não permitirá que meus pés vacilem, pois é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é que me guarda, o Senhor é que me livra, o Senhor me livrará de todo o mal. Essas são as palavras desse salmo. É um salmo muito lindo, muito bonito. Vocês prestaram atenção no começo desse salmo? Elevo os meus olhos para os montes. Então, os altares para demônios, para deuses, eram feitos nos montes. Tipo, Satã imitando o Monte Sião, que é um lugar alto também, que são os lugares de Hashem. Satanás tenta imitar. Hoje você não vê muito disso, mas antigamente os altares eram em cima dos montes. Se você for, quem já subiu o Monte Anhangava, aqui perto, lá em cima, antigamente, hoje tem as ruínas de uma capelinha, uma igrejinha, uma capelinha, bem no topo do monte lá. Então é coisa um pouco mais antiga, né? Mas só para vocês entenderem, viu? Tem alguma coisa de idolatria, né? Então, mas daí o Salmo fala: eleva os meus olhos para, eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes, muitos olhando para um altar pagão. De onde me virá o socorro? Vírgula, o meu socorro vem do Senhor, o Deus único, Criador dos céus, Criador da terra. Então, abaixo essa idolatria toda. Então, esse salmo ele deixa claro que o meu socorro não vem daquele demônio que está lá, um altar para aquele demônio, mas vem do Senhor, do único Deus. Esse que é o entendimento desse salmo. Vamos lá. Primeiro, Israel começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, Números 25:1. Essas mulheres chamaram Israel para sacrificar aos seus deuses. Olha, está tudo grifado em amarelo ali. É porque essas palavras nós vamos ver em outro lugar. Primeiro, Israel começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Essas mulheres, essas filhas de Moabe, chamaram Israel para sacrificar aos seus deuses. Números 25:1, Números 25:2, e também no 25:2 diz assim: e o povo comeu e curvou diante de seus deuses. Isso está em Números na porção de hoje. Então já grifem, vocês vão ver essas mesmas palavras em outro lugar, né? Muito esses paralelos de palavras e versos têm um significado bastante importante nos nossos estudos. A conexão que tem. Então é isso. Promiscuidade, preste atenção. Promiscuidade levando à idolatria, mais sacrifício, mais algum tipo de banquete idólatra. Por acaso isso nos lembra de alguma coisa? Ó, promiscuidade levando à idolatria, mais sacrifício, mais algum tipo de banquete idólatra. Espera aí, eu já vi esses termos, essas palavras em algum lugar. Qual lugar? Quando Israel cometeu idolatria por meio de adoração festiva com oferta de sacrifício, quando que foi isso? Por meio de adoração festiva
e ofertas de sacrifício. E onde eles foram também sexualmente promíscuos? No Egeu. Tudo isso lembra o pecado do Egeu, o bezerro de ouro. Vamos ver as conexões. Tem uma palavra-chave também nessa paraxá aqui, que a princípio, se você pegar o começo do entendimento ali, você fica meio, mas será, né? Depois você vê a raiz dessa palavra, e daí você entende essa palavra ali, que chama a atenção, grifada em azul lá, ó, no canto lá. Ó. Letzarek. Letzarek, lá em azul lá. Mas o que é Letzarek, na verdade? Olha, de novo ali, ó. Depois que Israel construiu o bezerro, o Egeu, Êxodo, agora nós estamos lá para Êxodo 32:4, não estamos em número. Êxodo 32:6, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Vejam lá. E o povo sentou-se para comer e beber, e então, a gente não leu lá em Êxodo, em Números, comer também? Que o povo comeu? Então, a repetição, por isso que eu grifei lá em amarelo também. Então, sentou-se para comer, beber, e eles se levantaram para celebrar. Por isso que eu coloquei ali, ó. Até eu estou com a Bíblia aberta aqui. Eu queria que vocês vissem na Bíblia de vocês o que está escrito lá, Êxodo 32:6. Na Bíblia do João Ferreira, está escrito divertir-se. Tem Bíblias que estão escrito assim, ó. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Tem Bíblias que está escrito assim, ó, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para rir. E tem Bíblias que está escrito assim, ó, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se alegrar. E tem mais, que se você for ver na Torá mesmo, na Torá azul, está escrito para celebrar. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para celebrar. Qual Bíblia de vocês está escrito rir? A tua? Hã? Se entregar a farra? Olha aí, ó. Está certinho a tradução. Alguma está escrito rir? Ou divertir? Divertir? Então, é exatamente esse o ponto dessa palavra. Exatamente esse é o ponto. Essa palavra também, ela significa zombar, insultar, humilhar sexualmente, tudo relacionado à questão sexual. Tirar sarro, debochar, fazer piada. Todas essas palavras envolvendo sexualmente falando. Isso está... Quando você lê aqui, Êxodo 32, 6, você não vê nada demais ali. Ele levantou-se o povo para divertir-se. Esse divertir-se é que pega. É mais baixaria. É um divertir-se... Vamos no carnaval nos divertir lá. Você sabe que vem baixaria aí. Envolve álcool, envolve drogas, envolve promiscuidade, prostituição. É este que é o ponto que eu quero chegar, irmãos. Às vezes passa despercebido na leitura, e isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Né? Então, ninguém para muito para pensar assim, puxa, mas será que essa festa do bezerro de ouro foi algo assim bastante promíscuo? Foi sim! Agora não é tempo da gente falar flores aqui. Jogar flores e pôr a sucrinha na água. É tempo de restauração, irmãos. Nós temos que ser, francos. A Torá é muito franca. Então, e o povo sentou-se para comer e beber, então eles se levantaram para
bagunçar uma festa promíscua pagã, para se divertir numa festa promíscua pagã. Esse que é o termo que está ali. A Torá usa o termo letzarek, que vem da raiz lishok. Presta atenção, essas palavras são muito importantes. Letzarek vem da raiz lishok, que significa rir, sorrir, tirar sarro, debochar, referente à atividade sexual ilícita, promíscua. E às vezes passa despercebido isso aí, irmão. O que o Eterno o que a Torá está mostrando aqui? Que Egel com Baal Peor estão ali, ó, de mãos dadas, não só de mãos dadas, como abraçados. Egel com Baal Peor. Então assim, ó, abraçados, juntinhos. Não tem o que pôr nem tirar um do outro. Essa que é a verdade, irmãos. A Torá já está apontando para isso aí. Um outro exemplo da Torá lá em Gênesis. Tinha que falar de Gênesis. Não pode dar um estudo sem falar. O Rocha não pode dar um estudo sem falar de... Claro, pois a coluna de toda a Escritura está na Torá, está ali no princípio, né? As colunas, quero dizer. Olha o exemplo da mulher de Potifar, o que ela fala, o que acontece ali. A mulher de Potifar no Egito tentou incriminar Yosef, dizendo, vede, trouxe-nos um homem hebreu para zombar de nós, ó, para zombar de nós, para tipo nos humilhar, mas só tirar sarro, humilhar, não, sexualmente falando, porque ele foi até a mulher, até ela, e ela agiu de má fé, e ela quis ter um caso, ela quis deitar com ele, sexualmente falando. Ela quis ter uma relação com ele. E partiu dela, não dele. Ele foi fiel. Isso que nós temos que entender aqui, né? E ela tentou ludibriar Potifar, né? Veio a mim para deitar comigo. Gênesis 39, 14. Então, esse deitar comigo... E está a mesma palavra ali. Eu abri lá na Torá, você pode conferir, né, aqui, ou na Torá azul, está letzarek, a mesma palavra. Está lá em Gênesis. Igualzinha, a mesma palavra, mesmas letras. Letzarek. Você viu? Então, é mais um exemplo da intenção dessa palavra, né? Ambas as histórias envolvem adoração, sacrifício, festa promíscua, que é o elo fundamental entre idolatria e promiscuidade sexual. E tem mais. Após o pecado do bezerro de ouro, Hashem dá novas leis aos filhos de Israel para evitar, ele dá a Torá, né? A revelação da Torá. Para evitar que isso se repita, mas de forma como Hashem fala, vemos que ele estava prevendo algo. Preste atenção agora aqui, como o Eterno ele tem conhecimento do passado, presente e futuro, ele já sabia, o Eterno já sabia o que os filhos de Israel iam aprontar lá na frente, né? Em Baal Peor. Então, olha aqui, ó. Lá em Êxodo, já aponta para essa passagem de Números aí. Ó, o Eterno já percebendo, né, ele admoesta. Não faças aliança com outras nações. Êxodo 34, 12. Não faças aliança pagã. Isso que ele quer dizer. E vocês se desviarão para seguir os deuses deles. Olha aí, ó. No verso 15, 34, 15. E as pessoas vão te chamar. Olá, nós não lemos lá em Números que as filhas iam chamar os hebreus? As mulheres iam chamar os hebreus para transar?
E as pessoas vão te chamar. Êxodo 34:15. E vocês comerão do seu sacrifício. Êxodo 34:15, no mesmo verso, né? Então envolve sacrifício, envolve promiscuidade, envolve idolatria. Olha aí. Onde que está a idolatria? Seguir os deuses deles. E as mulheres chamam os hebreus para quê? Para atos sexuais promíscuos, né? E vocês comerão o seu sacrifício. Mas não para por aí, tem mais. E tomarás das suas filhas para teus filhos. No verso 16. E as suas filhas se desviarão com seus deuses. Elas fazem isso para com os filhos de Israel, porque elas adoram deuses pagãos, né? E farão com que os teus filhos andem errantes com seus deuses. E uma forma, no caso, inimigo, né? Os pagãos adorarem os seus deuses. Uma das oferendas para os deuses eram tipo orgias e coisas ilícitas assim, né? Na frente de todos, assim, perante o altar do deus pagão lá, né? Era bem assim. Não imagina que era uma coisa santa. Era bem assim mesmo. Era uma depravação. É exatamente o pecado de Baal Peor, que a Hashem estava apontando após o Egel. Então, após aquele momento ali, quando ele revela, né, a Torá para Moisés e para o povo, ele já começa a apontar para o que ia acontecer lá na frente. Então você veja a conexão direta que tem. Porém, notamos que o bezerro de ouro, a idolatria, levou à promiscuidade, mas em Baal Peor a promiscuidade levou à idolatria. Olha aí, ó. É uma ordem inversa. Ó, bezerro de ouro começou com a idolatria, que levou à promiscuidade. Mas, na experiência de Baal Peor aqui, da porção de Balaque, começa com a promiscuidade que leva à idolatria. Porque essa promiscuidade ali era uma oferenda idólatra. Entendeu? Existe uma ordem inversa das palavras, mas o conteúdo ali é o mesmo. Isso a gente chama de quiasma, né? Nos métodos de interpretação da Torá, tem um deles que chama-se quiasma, que pode ser invertido, como nós estamos vendo aqui, em X, assim, em inversão, como pode ser tipo em espelho, digamos, as mesmas palavras, a mesma sequência de palavras para outra situação também, tipo espelho, assim, reflexo, né? E invertido também, que é o quiasma. Olha lá. Segundo comentários rabínicos, baseado no princípio do quiasma, quando algo na Torá é citado duas vezes em ordem inversa, significa no final que é a mesma coisa. Acabei de falar, né? Então existe uma correlação assim inversa, mas que no final dos cálculos, das contas, a finalidade é a mesma, vai dar um resultado só no final. Idolatria e promiscuidade, ou promiscuidade e idolatria. Elas não se separam, né? E o que a Torá está querendo dizer para nós isso hoje em dia? Para qualquer tipo de relação, qualquer tipo de envolvimento sexual que nós tenhamos, fora dos padrões da intimidade sexual santa, conforme os requisitos da Torá, que o Eterno quer para a nossa vida conjugal, né? Qualquer coisa fora disso, você acaba entrando,
praticando essas coisas, você acaba se envolvendo com idolatria. Esse que é o ponto, que a gente, digamos, suscita a ira de Hashem. Esse que é o ponto, né? Mas hoje, de que forma que tem mil formas, né? Inclusive, né, pensamento, né? Pensamento errado, olhos, os nossos olhos são muito rápidos, né? Então, nós temos que nos dominar e desviar olhares, né? Que mais? Tudo que é mídia e meios de comunicação, por exemplo, hoje é assustador, se você fizer uma pesquisa, é assustador a facilidade assim de crianças, crianças completamente fora de idade, né, que têm acesso a coisas erradas na internet, e isso é terrível na formação do caráter das crianças, terrível. Então deve ter um policiamento dos pais, e inclusive vou ser bem franco aqui em dizer que os pais devem pegar se essa criança, esse filho, ele usa um celular, deve... como você hoje em dia levar num técnico, alguns já sabem fazer isso, mas levar num técnico e você isolar, você cortar, qual seria o termo? Bloquear esse tipo de acesso. E tem como fazer, Então, como nós estamos vivendo em restauração, eu peço para que os pais fiquem bem mais atentos, né? E cuidem desse detalhe. O filho, o adolescente, pega lá o celular dele e manda bloquear. Daí você mesmo faz um teste lá e vê que não tem jeito de acessar nada, porque tanto a mente, os olhos, como os dedos são muito rápidos. E quando você vai lá, a criança já fez, né? Já viu, já fez, entra em pecado, e isso é um problema que pode desencadear uma bola de neve, né? Vai rolando, vai se agravando, quando vê já é tarde. E para os adultos, né? Também tem N formas, né? Claro, o mais grave deles é o adultério. O adultério, tanto no ato em si, o ato sexual diretamente falando, quanto por tabela também. Às vezes, não, meu bem, eu vou lá ter umas amigas, vai um amigo junto, vou sair, não sei o quê, se deixa, tal. Então, ali já mora um problema, né? Então, a gente tem que ficar bem atento com essa questão de adultério, que pode ser considerado efetivo e pode ser considerado meio caminho andado. Então, a gente fica muito atento, ligado com essa questão aí. Hoje em dia é terrível, terrível, terrível. E tudo que a gente assiste também, né? Filmes, documentários. Então, tem que ter cuidado, principalmente o que você está assistindo, dependendo do intuito de você assistir aquilo. Se tiver uma criança junto, um filho, um pré-adolescente e tal, a gente tem que sempre estar atento para evitar problemas. Então, vamos lá. A Torá está nos dizendo que idolatria e promiscuidade são ambas fundamentalmente expressões da mesma coisa. Só confirmando que eu já falei para vocês. Em sua essência, o ato sexual é uma ferramenta para construir um relacionamento real, profundo e amoroso. É o que o Eterno quer. O ato sexual, além da multiplicação, né, dos seres humanos, é para você construir um relacionamento profundo e amoroso, mas você usando da forma correta, como a Torá quer que você use. Porém, se escolhe o prazer físico
eu estou falando o prazer físico de uma forma egoísta, acima de tudo. Então, pego essa ferramenta para uma finalidade egoísta e prazer momentâneo e destruo a construção da intimidade. Porque o Eterno quer que os cônjuges, o casal se dê bem, né? Tenha paz, tenha alegria. Então, se você também pratica isso sozinho, não é bom. Então, é um problema também isso aí. Estou falando para adultos, né? Você destrói a construção da intimidade. E a idolatria, qual a sua essência? Um idólatra pega a adoração. Qual a essência da idolatria? Agora voltando lá na questão do Hegel, né? O bezerro. Um idólatra pega a adoração, que é usada para construir um relacionamento profundo e amoroso com Hashem, e a usa bem fora desse contexto. Como assim, Roxo? Explique melhor, vamos lá. Mas a usa para bajular falsos deuses. Vejam bem aí, agora onde é que chega. Convencê-los a lhe dar o que você deseja. Quer dizer, você bajula o falso deus lá, o demônio, que eu estou sendo direto aqui, deuses, fora do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são demônios, queridos. Se alguém tem dúvida disso, não, mas é um deusinho lá que tem um carinho por ele. Era amigo lá, era um deusinho da minha avó, tem um carinho especial por ele. Carinho nada! É um demônio que vai atormentar a tua vida. Só tem um Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, qual que é o objetivo ali? Fazer uma espécie de uma barganha, um suborno. Eu lhe dou algo, mas quero algo especial em troca. Opa, vamos fazer um negócio aqui. Negociar. Isso para Hashem é simplesmente terrível. É uma abominação isso aí para Hashem. Essa negociação. Isso é, na idolatria, a adoração é apenas uma ferramenta para suborno e egoísmo para satisfazer um desejo próprio teu. Bem oposto de criar um real relacionamento com Hashem. O que o Eterno mais quer de nós? Que nós tenhamos um relacionamento franco, sincero, você rasgue, abra teu coração para Ele, né? E você tendo no teu coração que Ele é o único Deus. E Ele, se você pedir, Ele vai, no tempo dele, Ele vai te abençoar. Você não precisa pedir plano B, plano C. Ele é o teu Deus, né? Então, notamos que ambos os pecados, Hegel e Baal-Peor, são maneiras de destruir ou de depreciar severamente o próprio conceito de intimidade. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, que eu achei bem interessante, que é os comentaristas da Torá, tem vários comentaristas que endossam o entendimento de que há 3 tipos de idolatria. Por pessoas, idolatria por pessoas, por dinheiro e por ídolos. Como assim por pessoas, né? Daí esses comentaristas, eles creem, muitos deles, eles creem que o Hegel, o pecado do bezerro, envolve os 3 tipos. Não só 2, nem 1. Não, Roche, eu acho que é só o ídolos. Mas espera aí, o ídolo foi feito do quê? O ídolo, naquele tempo, não tinha um processo de você folhear a ouro, né? Vamos fazer um bezerro aqui de estanho, de ferro, e vamos folhear. Hoje em dia você pode mandar fazer um anel de aço e folhear de ouro.
Ele fica com uma película de ouro, mas não é de ouro o anel, ele é de aço. Ali não, foi feito um bezerro grande de ouro maciço. Imagine quanto pesava esse bezerro. Então, de ouro, nossa, nossa, um bezerro de ouro, assim, já o coração palpitando para Mamon. Mamon, presta atenção aí. Então, acho que o Roxo tem razão. Então é por dinheiro e por ídolo. Já matamos duas. E por pessoas. O que explica isso? Eu não tinha parado para pensar nisso. Essa semana, estudando, que eu entendi. Como por pessoas? Tremendo essa por pessoas. Quem que era o responsável para guiar o povo que o Eterno estabeleceu? Moshe, né? Então, quem olhasse, queira ou não, quem seguisse Moshe estava seguindo Hashem, porque ele foi estabelecido por Hashem, tipo um representante de Hashem, Moshe. Como que o povo não acompanhou mais o Moshe, já que eles cometeram a idolatria? Quem que fez o bezerro? Quem que deu o aval e fez o bezerro? Arão? Aí pega. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Vocês podem ler na Torá. Arão, em hipótese alguma, Arão tentou substituir Moshe. Isso nunca passou no coração dele. Ele foi fiel, ele quis, talvez, como ele cria que Moshe ia descer, embora o povo não cria, como eu faço um paralelo de Moshe no monte com Yeshua, que ascendeu aos céus, né? Está para voltar, mas tem muita gente que diz assim, esse Yeshua de vocês não vai voltar nunca, eu vou aprontar aqui, eu posso fazer o que eu quiser. É a mesma coisa. Mas, Arão, correspondendo à solicitação do povo, o povo pensou assim, ele é o nosso novo líder. Que ele está fazendo a nossa vontade. Nós não cremos que esse Moshe vai voltar, e muito menos cremos nesse Deus de Moshe. Então Arão agora é o nosso líder. Só que no coração de Arão, ele não queria, ele nunca quis substituir Moisés. Eu não posso, se eu falar isso, o Eterno pode me puxar a orelha. E uma puxada de orelha de Hashem dói muito, muito mais do que se a minha mãe puxasse a orelha. Dói muito. Então, Arão não agiu de má fé. Ele fez a vontade para tentar contornar a situação ali. Porém, no coração do povo, eles tinham outro líder. Eles tinham outro líder que fez um bezerro para eles. Então, aí que eles entraram no campo da idolatria por pessoas. Olhando para o líder errado. Porque não era tempo ainda de Arão ser o sacerdote lá do Mishkan. Não era tempo. Tudo tem o seu tempo, né? Então, acho que o Roxo tem razão. Então, completaram os 3 ciclos aqui. Por pessoas, por dinheiro e por ídolos. São maneiras de destruir, depreciar severamente o próprio conceito de intimidade, os dois, né? Porém, o cerne dos 2 pecados não está apenas no egoísmo ou prazer, mas é uma mentira. Vejam bem, o cerne desses 2 pecados, do Egel e Baal Peor, não está apenas no egoísmo ou prazer, mas é uma mentira que contamos a nós mesmos. Por quê? Por que você está falando isso, Roxo? Sabe por quê? O que diz as Escrituras sobre o nosso coração? O nosso coração ele é muito fiel a Hashem?
Ele não erra, ele é sempre fiel a Hashem, que nem o coração do Messias? Como que, que as Escrituras falam do nosso coração? Nosso coração é enganoso e corrupto. Aí que está o problema. Aí que está o problema. O israelita Zimri, filho de Salu, príncipe dos Simeonitas, com a midianita Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo dos midianitas. Agora presta atenção aqui, isso está em Números 25, 6, que eles... esse casal, ambos adentram na Cubá. Roxa, vocês podem repetir isso. Cubá. Cubá. O que é Cubá? Tenda das mulheres. Era um lugar que só as mulheres ficavam lá. Nenhum homem entrava lá. Que ali elas se trocavam, mulheres. Mas, claro, era uma tenda só para... uma espécie de um vestiário, né? Não era para práticas nada assim. A Cubá não era dos midianitas, mas era dos israelitas, era um lugar normal, assim, só que usado pelas mulheres somente. Então, esse casal, agora o que eu quero dizer para vocês? Que eles entram nessa tenda das mulheres e praticam um ato sexual lá dentro. Voltando para o comecinho ali, o israelita Zimri, filho de Salu, príncipe dos Simeonitas. Aí que está o problema. Nós vemos aí, não sei, acho que talvez muitos irmãos estejam angustiados como eu estou, com essa situação terrível política do Brasil, né? Por quê? Por que nós estamos assim, nessa angústia, nessa apreensão? Vamos fazer um clamor aqui amanhã no Shiluv, para a nação brasileira, para o Eterno dar um basta nisso. Eu tenho orado também para o Eterno dar um basta nisso. O que eu estou falando? Às vezes uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que são os príncipes do povo, causam um estrago para a nação inteira. Esse que é o problema. Talvez, se esse príncipe dos Simeonitas, quero dizer. Eu estava confundindo com midianita. Príncipe da tribo de Simão. Príncipe dos Simeonitas, né? Então, o que ele era? Um cabeça do povo de Israel. Um dos cabeças do povo de Israel. Então, ele era um representante do povo. Então, ele errando, o povo inteiro paga o preço. Entenderam? Então, como o Pinhas, ele estava entendendo essa problemática toda, né? Ó, nesse momento, o Pinhas, sacerdote levita, filho de Eleazar e neto de Arão, pegou uma lança, foi até o interior dessa Cubá e atravessou com essa lança no ventre o homem e a mulher ao mesmo tempo, pelo ventre. Então a praga cessou e os que haviam morrido até esse momento foram 24 mil e parou ali nos 24 mil. Parou. O Eterno pôs a mão para... Por quê? Porque a atitude corajosa dele, e muitos até hoje em dia falam, não, ele foi um assassino. Ele agiu porque ele entendeu o que estava acontecendo, o pecado de idolatria, com promiscuidade, e ele como se cortasse o mal pela raiz. Pum! Cortou o mal pela raiz. Ele cortou ali a promiscuidade com a idolatria, para que voltasse a paz para o povo, né? Isso está em Números 25, 7 e 9. Pinhas entendeu bem os pecados do Egeu e Baal-peor, idolatria e promiscuidade, isto é, desvalorizar e usar indevidamente uma ferramenta destinada a criar intimidade num relacionamento.
Estava completamente tudo fora da casinha, tudo fora da Torá, né? E chegou ao ponto, né, de um próprio príncipe, um cabeça, aquele que tinha que dar o exemplo do que se é ter um bom relacionamento com a sua esposa, né? Ele ainda vai pegar uma mulher pagã, né? Quer dizer, ele concordou em trazer essa medianita que prestava culto lá aos deuses pagãos. E ele entrou na dela. Ele acatou a proposta desse culto que ela fazia, que eram aquelas orgias, aquelas coisas todas, né? Ele acatou isso. Então isso já foi desastroso porque morreram 24 mil se não fosse essa atitude de Pinhas. Então a praga cessou ali nos 24 mil. Se alguém violar um deles, a violação do outro está bem próxima. Tanto a idolatria quanto a promiscuidade, ou a promiscuidade gerando idolatria. Tanto com Hashem, quanto no relacionamento conjugal, ou vice-versa, como você escolher. Mas um está correlacionado com o outro, não tem como... Essa que é a mensagem da Torá. Quando você entra no campo de promiscuidade, você entra no campo da idolatria, irmãos. Esse que é o problema. Uma coisa que fechou o circuito. Eu sempre tive dúvidas em alguns pontos com relação a essa atitude de Pinhas, né? E essa semana fechou um circuito bem antigo para mim, muito antigo, por causa que você acaba entrando no campo da idolatria, que é muito ruim aos olhos de Hashem. Então, Pinhas mirou no príncipe Zimri e na medianita Cosme e acertou o alvo, dando um fim aos que abusam e desvalorizam o conceito da intimidade sexual ligado com idolatria. Isto é, uma declaração de um representante do povo de que Israel não tolera aqueles que traem nossos relacionamentos sagrados. Então, ele, Pinhas, como estava na frente dele também um representante lá do povo, né, um príncipe dos Simeonitas, e ele, Pinhas, também, neto de Arão, ele também, como sacerdote, era um representante de Hashem, né, do povo. Então ele teve que tomar uma atitude drástica, né, declarando ali que Israel, baseado na Torá, nos princípios de Hashem, não tolera esse tipo de coisa. Então, o ato sexual de Zimri e Cosme no interior da Cubá foi a consumação e junção dos dois pecados. E a atitude de Pinhas põe um fim a esta violação, e ele recebe o título, né? Ele recebe de Hashem essa aliança de paz, Brit Shalom, né? Aliança de paz, dada por Hashem a Pinhas, só aconteceu quando findou a violação da intimidade, quando findou a violação dessa intimidade do relacionamento conjugal com Hashem. E daí isso tem uma conexão, por isso que eu dei o exemplo para vocês do nosso dia a dia, os meios de comunicação, a mídia, YouTube, vários, né, etc, etc, etc. etc, etc, etc. Mídia em geral, né? Mesma forma para ver um Shalom Bait, no caso, a paz no lar, né? Então isso tudo, para que a gente está falando isso tudo? Para a gente ter paz no lar. Nós conquistando e alcançando a paz no lar, nós vamos ter a paz aqui se cada lar tiver a tua paz, que cada um de nós vai andar nos princípios de Hashem, nós vamos ter uma congregação de paz.
A paz, né? Então, esse Shalom Bait, né? Que é a paz no lar. Então, para que haja esse Shalom Bait, bichinho do Ranhan. Ainda bem que hoje estou melhor, ontem eu tossia bastante. Para que haja o Shalom Bait, devem ser preservadas intimidade com Hashem, quer dizer, o que é intimidade com Hashem? O teu momento de adoração, quando você está adorando em espírito e em verdade o único Deus, isso é intimidade com Hashem. Pode estar em congregação, pode estar você no teu quarto lá escuro, né, que você está sentindo assim, abrindo o coração e o Eterno está correspondendo. Isso é intimidade com Hashem. E a intimidade que a intimidade que só existe, irmãos, em um relacionamento sexual sagrado com o nosso cônjuge. Tá? Então, essa que é a mensagem da Torá, que se fechou um circuito aí do bezerro de ouro, Baal Peor, e finaliza com a atitude corajosa de Pinhas. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. E dizemos, bendito, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.